ser hoje o escolhido para estar ministrando em cima deste altar. Não digo isso por vaidade ou nada disso, digo porque a gente tem um respeito e um temor para subir aqui em cima. E quando somos convocados, não subimos de qualquer maneira. Não é mais do que a nossa obrigação nos prepararmos para aqui estar. Feito o meu convite para estar ministrando hoje no culto dos jovens, depois de feito o convite, nós temos ali o tema, nós temos um destino. Depois daquele tema, nós baseamos, como já foi lido aqui na nossa leitura oficial, em João, capítulo 14, e os versos 1, 2 e 3. E eu queria pedir à igreja que abrisse as suas Bíblias. Não vou fugir do tema, não vou fugir do que foi lido, não vou estar aqui, vou trazer a mensagem em cima do que nós lemos na nossa leitura oficial e em cima do que foi baseado o nosso tema desta noite. Nós temos ali nós temos um destino e nós vamos aprender um pouco, eu creio não vou tomar tempo da igreja, vou fazer aquilo que o Espírito Santo me ordenou nesta noite. Eu estou sob a orientação do Senhor Espírito Santo. Nós vamos ler então João capítulo 14, mas antes eu queria que você passasse aí 2 folhas da sua Bíblia e fosse comigo até o capítulo 12. Capítulo 12, apenas o versículo 1. Que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Capítulo 14 agora. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma coisa que, há uma semana atrás, quando eu fui convocado para estar trazendo a mensagem no dia de hoje, eu me cuidei em elaborar bem, em estudar bem, para que o tempo que eu passasse aqui em cima não fosse um tempo perdido, não para mim, mas para você que está aí, porque você com certeza tem muito mais coisas para fazer depois que sair daqui. A sua vida não para por aqui. Depois que passarmos esse tempo aqui na casa do Senhor, a nossa vida segue lá fora. E eu quero que esse tempo que você veio aqui nesta noite, e nesse tempo que você vai me ouvir, eu quero que seja de muito proveito para a sua vida, para a minha e para a sua vida, e para você que nos cultua conosco através da rede Semear. E preocupado com isso, eu fui estudar através do nosso tema que nós temos ali. E eu fui percorrendo a Bíblia, e então eu comecei a orar a Deus e pedi ao Senhor Espírito Santo uma orientação, que falasse comigo o que deveria ser falado nos dias de hoje. Então, o que o Espírito Santo me disse? Começa a ler o livro de João todo. Essa foi logo a primeira, porque uma coisa eu entendi e ficou bem claro para mim: quando você faz pergunta com objetivo para o Senhor, Ele te dá a resposta. Quando você faz pergunta com o objetivo certo para Deus, Ele te dá a resposta. Ele não te deixa indagado, Ele não te deixa em dúvida. E o Senhor foi logo claro: leia João do início ao fim. E eu comecei a ler o livro de João do início ao fim, e eu entendi uma coisa: o porquê que o Espírito Santo me pediu para que eu lesse o livro de João todo, para me entender o que está escrito em João 14.
Para mim entender o que está escrito em João 14, nos versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o verso 14, eu preciso antes começar lá no verso 12, lá no capítulo 12, porque senão eu não vou entender. O que está escrito no capítulo 14 é uma simples conversa que o Senhor tem com seus discípulos antes dele ser levado à crucificação. Antes dele ser levado aos céus, ele é crucificado e depois é levado aos céus. E João, para a gente entender essa passagem de João 14, a gente precisa começar de João 12 e ir até João 16. E você vai entender bem o que está escrito no capítulo 14. Porque os eventos narrados em torno de João 14, se você for lá no verso 12, você vai entender que Jesus, ele chega em Jerusalém para a festa da Páscoa. E a gente conhece a história, a gente sabe que Jesus chega em Jerusalém, ele chega num jumentinho, e ele é recebido por Marta e Maria na casa de Lázaro. Ali, aqueles dias que Jesus entra ali em Jerusalém, já denota a festa da Páscoa que logo viria. E Jesus, ele agora está na casa de Marta e Maria, ali sentado com Lázaro. E esses dias que antecedem a morte de Jesus, ele vai começar a trazer para os discípulos o que viria a acontecer. E é assim, tem coisas na nossa vida que nós, ao percorrer o nosso caminho, nós não entendemos de uma vez só. Nós entendemos de acordo passo a passo que nós vamos dando diante de Jesus, com Jesus. Porque tem coisas que eu e você não entendemos no passado, mas hoje nós entendemos. Hoje o Espírito Santo traz clareza do porquê foi preciso aquilo que aconteceu lá atrás, do porquê aquela situação foi necessária. Eu entendo, por exemplo, trazendo para a minha vida, e não vou ficar aqui trazendo exemplo da minha vida, não vou, mas eu entendo porquê que Deus me trouxe do Brasil para cá. Porque o Senhor me trouxe do Brasil para cá, para que eu hoje estivesse vivo, porque se eu estivesse lá, eu não sei, mas com certeza eu não sei qual era o futuro da minha vida. E eu entendo hoje eu faço uma retrospectiva e entendo que o percurso que o Senhor permitiu que eu percorresse do Brasil até aqui, foi para que hoje eu estivesse vivo. Porque tem pessoas da minha mesma idade que já não estão mais vivos, porque tomou outros caminhos, mas nós vamos chegar lá. E todos os entornos que acontecem aqui à volta do capítulo 14, ele começa no capítulo 12. Não é somente a gente chegar aqui e não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Não, não é só. A gente precisa entender o contexto em que Jesus está falando isso para os discípulos, o porquê. E nós vamos entender nesta noite que os discípulos, eles estavam com Jesus, e Jesus agora ensina a eles, Jesus implementa a Santa Ceia ali com eles na mesa. E Jesus, a gente vai lá no verso 12, do capítulo 12, no capítulo 13, nós vemos que Jesus agora sentado com eles à mesa, Jesus pega uma toalha, vai lavar os pés deles. Jesus, depois de lavar os pés deles, vai servir a Santa Ceia para eles. Eu estou trazendo essa introdução porque nós vamos chegar no capítulo 14. E Jesus ali cuidando deles, e Jesus ali fazendo todo este cenário, preparando tudo para eles. Jesus na mesa, comendo pão com eles. Jesus fala que um deles há de trair ele, e outro há de negar ele. E Jesus vai trazendo ali para os discípulos, nos capítulos 12 e 13. E aí os discípulos vão se envolvendo com Jesus. E nessa de que os discípulos vão se envolvendo com Jesus, Jesus aos poucos vai falando aquilo que viria a acontecer. Porque eu li em um dos trechos de estudo da Bíblia, que se Jesus chegasse e falasse logo tudo de uma vez, eles não suportariam. E vai ser assim na minha e na sua vida. Tem coisas que o Senhor vai começar a dar aos poucos para nós, porque se Ele dá de uma vez, nós não suportamos as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. Até mesmo as revelações da palavra do Senhor, o Senhor não nos libera assim de uma vez, porque senão nós podemos nos perder com o nosso coração, porque a própria Bíblia nos alerta que o coração do homem é enganoso. A gente pode sim, vai descer, se o Senhor Jesus chegar aqui agora e nos dar a revelação da sua palavra, e nós por algum momento podemos nos ensoberbar, achando que somos mais do que alguém, mais do que fulano, mais do que Beltrano, e não. A caminhada com o Senhor, o percurso com o Senhor é uma caminhada, e essa caminhada ela nos levará a um destino.
discípulos agora andando com Jesus, ali Jesus funda ali a ceia, reparte o pão com eles, lava os pés deles, e eles ali sem entender nada, Pedro todo, não vou dizer autoritário, porque nesse momento ele não usou de autoritarismo, mas Pedro querendo dar uma de que, não Jesus, para mim você não precisa fazer isso. Jesus disse a Pedro: Pedro, eu preciso lavar os pés. E Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, eu não aceito que você me faça isso. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, se eu não for digno de lavar os seus pés, você também não é digno de mim. Aí Pedro vira para ele e fala uma das expressões que eu acho linda e maravilhosa, que Pedro fala: Senhor, não lave somente os pés, mas lave a cabeça, lave o corpo todo, lave o coração, lave a boca, lave o pensamento. Eu acho incrível esse momento de Jesus ali reunido com eles, porque Jesus ali já estava dando as indicações de que Jesus, ele estava numa caminhada, e essa caminhada de Jesus, ela tem um fim, ela tem um destino. E foi por isso que eu disse que eu não queria fugir do tema nesta noite. Essa caminhada de Jesus, ela tem um destino. E eu quero, já antes de dar continuidade, eu quero te dizer que eu e você somos separados do Senhor. Eu e você, nós temos um destino, nós estamos numa caminhada e nós temos um destino. Só que nós precisamos nos cuidar para que nós não percamos nessa caminhada. E Jesus ali, fazendo todo esse cuidado de ensinar eles a humildade, de que como deve ser, a partir dali, a vida deles, depois que Jesus for elevado aos céus, vocês têm que fazer da mesma maneira. A gente sabe que o ato de Jesus lavar os pés é um ato de humildade, de simplicidade, de fazer pelo próximo, de não achar porque eu tenho a formatura tal, eu tenho o cargo tal, eu não posso fazer, eu não posso dar um abraço, eu não posso ir visitar um hospital, eu não posso ir visitar uma prisão, eu não posso ir pregar na porta de um hospital só porque eu sou tal, eu tenho o cargo tal, eu sou o pastor. Não, Jesus ele dá ali a demonstração do que é humildade, do que nós devemos ser. Independente se eu sou pregador, se eu sou levita, a humildade tem que imperar em nosso meio. E Jesus agora ele vai andando e vai falando com eles. E Jesus diz para eles: há dentre vós um que há de me trair, e há outro que antes que o galo cante. Você pode voltar lá no verso 36 do capítulo 13, logo acima aí do verso 37, do verso 36 diz assim, ó: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais, Jesus? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Porque te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Repara que o ambiente está sendo formado para que Jesus chegue no verso do capítulo 14. E aí eles ficam intrigados entre eles, eu imagino que eles já começam a olhar um para o outro, e já começa a ficar indagando um ao outro: mas o que vai acontecer aqui? O que está acontecendo aqui? E aí, então, nós chegamos no capítulo 14, depois de nós vermos Jesus entrar em Jerusalém, vindo para a festa da Páscoa, depois de Jesus sentarem à mesa com Marta e Maria e Lázaro, depois de nós irmos para o capítulo 13 e vermos Jesus ali reunido com seus discípulos, sentado à mesa, ele serve a ceia, ele lava os pés dos discípulos, e Jesus está fazendo uma caminhada. Repare que a própria Bíblia, ela também nos dirige, ela nos dá uma caminhada, ela está caminhando com a gente. Se você for entrar nos capítulos, você vai andar e vai ver que é uma caminhada mesmo, tem um destino, há de chegar a algum lado. Então nós chegamos no capítulo 14, e depois de Jesus dizer isso para Pedro no capítulo 13, no verso 36 adiante, eles ficam todos intrigados, eles ficam se perguntando nos seus próprios corações: mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que tem aqui para acontecer hoje? Então, Jesus, muito sábio, conhecedor da palavra, o Espírito encarnado, o nosso Jesus, ele vê e ele sonda os corações. Ali rapidamente ele passa os olhos de todos, e ele sonda os corações daqueles discípulos que estão ali com ele. Aleluias.
E eu falo isso com muito temor e tremor nesta noite, porque eu não sei como está o seu coração nesta noite. Mas antes que eu leia, aleluia, oh glória. Mas antes que eu leia João capítulo 14, eu quero te dizer, eu não sei como está o seu coração, mas eu tenho uma palavra, não minha, uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Oh glória, oh glória. Eu quero te dizer uma coisa, o seu coração vai sair daqui hoje em paz, em paz. O seu coração sairá daqui hoje em paz. Aleluia. Ah, Senhor. Talvez você já tenha orado e não tenha ainda. Talvez você orou nesta semana pedindo a Deus uma resposta. Talvez você até colocou a mão no seu coração sem saber o que fazer. Eu tenho uma resposta para você. Está baseada em João capítulo 14. Porque sabe por que eu te falo isso? Porque na mesma caminhada que os discípulos estavam com Jesus, nós estamos também. A única diferença é que hoje Jesus está no céu e o Espírito Santo dele está entre nós, está dentro de nós. Mas muitos de nós que pregamos o Evangelho, muitos de nós que louvamos ao Senhor, muitos de nós que oramos a Deus, muitas vezes nós ficamos turbados do nosso coração. Muitas vezes vem situações e nós não conseguimos lembrar das promessas de Jesus. Muitas vezes vem situações e nós não conseguimos nos lembrar, agarrar as promessas, mas nós apegamos as tribulações, nós apegamos as dúvidas, as indagações, e por isso o nosso coração fica balançado. Mas Jesus, me falta adjetivo para descrever Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, eu poderia ficar aqui, acho que não conseguiria arranjar adjetivos para adjetivar Jesus, de tão maravilhoso que Ele é. Essa palavra define tudo. Jesus é maravilhoso. E Jesus agora olha para os discípulos e vê, eu vejo, é como se eu visse agora o olhar de Jesus passeando dentro dessa igreja, e agora Jesus olha para cada coração, eu só consigo ver o rosto, eu só consigo ver a expressão das mãos, eu só consigo ver a expressão da face, mas Jesus vê muito mais além da face. Jesus vê muito além de onde eu estou, eu consigo ver. E nesta noite Jesus está te vendo. Jesus está te vendo e não é com o olho humano, Jesus está te vendo com o olho espiritual. Jesus está, a Bíblia narra os olhos de Jesus como chamas de fogo. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo. E Jesus agora ele passeia com seu olhar diante dos discípulos. E ele vê que eles ficam perturbados. Porque Jesus, ele não dá de primeira o que vai acontecer logo. Jesus não chega logo, vai acontecer. Não, Jesus vai calmamente. Calmamente vai, Jesus vai dando sinal por sinal. E assim na nossa vida, Jesus vai dando sinal por sinal. Jesus vai operando um dia, opera outro. Opera um dia, opera outro. E assim é o nosso processo com Jesus. Assim é a nossa caminhada com Jesus. Não adianta eu querer que Jesus faça logo, não. Vai ser no tempo dele. Vai ser no tempo dele. Não adianta eu querer me espernear, eu querer rasgar a minha boca chorando. Vai ser no tempo dele. Quando ele achar que deve ser feito, ele vai fazer. Aí Jesus vai chegar para os discípulos e vai dizer, no verso 1 do capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque se eu chegasse aqui agora e abrisse a Bíblia e somente lesse no João 14 e dissesse isso, ficava muito vazio, ficava um pouco sem entender nada, não tinha uma introdução. E o capítulo 14 não é só isso, o capítulo 14 ele já começa muito antes, porque é uma caminhada que Jesus vem tendo com seus discípulos, é uma caminhada que Jesus vem tendo com eles no dia a dia, e Jesus não poderia deixar eles sem aviso, Jesus não poderia dar um aviso prévio de que ele iria partir. E eu acho maravilhoso porque Jesus, até mesmo nos dias de hoje, quando vai acontecer algo em nossas vidas, Jesus ainda usa os seus santos, os seus vasos, os seus pastores, as mulheres e homens de Deus, e ainda revela. Jesus ainda revela nos dias de hoje, apesar disso ter ficado muito banal. Muitas pessoas banalizou as revelações, mas Jesus ainda revela aos homens e mulheres de Deus.
Jesus ainda mostra o que pode acontecer. É como se fosse aviso prévios para que pessoas viessem ter o temor de obedecer às palavras do Senhor. Então Jesus vira para eles agora e diz: olha, eu imagino aquela voz paciente, aquela voz que toca no profundo da alma. Eu imagino aquela voz que vai lá no nosso, entre a divisão da alma e do espírito. Porque não poderia ser somente uma palavra vazia, palavras rasas? Porque eu posso ler aqui, talvez o meu português, a minha leitura não seja das melhores, mas imagina Jesus virando agora para os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Imagina Jesus dizendo isso para você nesta noite. Olha, presbítero Romeu, não se turbe o vosso coração. Olha, pastora Nida, não se turbe o vosso coração. Olha, irmã Nida, fique tranquila, aquela situação há de resolver. Fique tranquilo, que essa situação há de se resolver. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí nós temos que entender o porquê que Jesus faz esse paralelo. Credes em Deus e credes também em mim, porque Ele é um só. Mas o porquê que ele fala isso? Porque Jesus estava ali em carne, em pessoa diante deles, e eles precisavam de algo mais forte para crer. Porque Jesus vira para eles e diz: credes em Deus e credes também em mim. E mais à frente eles vão entender o porquê que Jesus disse isso. Porque Jesus é levado aos céus como um Deus todo-poderoso. E nós precisamos dessas experiências com Jesus. Nós precisamos de experiências como essa, de que Jesus se apresente para nós e diga: acalma o seu coração, acalma, não acredite no que estão dizendo lá fora, confia em mim, acredite nas minhas promessas. E aí nós entendemos que os discípulos estavam todos, não é perturbados, mas preocupados com o que seguiria dali para frente. Então Jesus vem, diz a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente sair daqui da igreja daqui a pouco e acreditar numa ligação que nos liga. É muito fácil eu chegar daqui a pouco e receber um e-mail de uma consulta que eu fui, e o médico mandar o relatório para mim dizendo: olha, passa isso, passa aquilo, e eu entrar logo em desespero. É muito fácil isso acontecer, porque o nosso coração é enganoso. Mas eu quero ver nós acreditar nas promessas de Jesus. Eu quero ver nós acreditar que quando nós recebermos notícias menos boas, nós falamos assim: não, eu creio na palavra de Jesus, eu creio nas promessas de Jesus. Pode estar acontecendo, mas o meu Deus é poderoso para reverter essa situação. Porque nós temos legitimidade para reverter situações na terra. E eu te provo isso, porque o próprio Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que Ele. Então, Jesus ele agora está ali nessa conversa, e ele vai continuar. Ele não vai só dizer, porque ele disse: não se turbe o vosso coração. A palavra turbe é inquietação, é indagação, é preocupação. Essa palavra turbe, ela tem esses sinônimos, esses exemplos. Então Jesus é tão maravilhoso, porque no verso 2 você vai ver, fala assim: ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pode parecer, eu não sei como é que nós estamos com os nossos níveis de espiritualidade, mas primeiro Jesus fala: não se turbe o vosso coração, e logo a seguir ele faz uma promessa. Aleluias. Ele acalma o coração dos discípulos, e não somente depois de acalmar, ele ainda faz uma promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. Repara que quando Jesus ele dá o conselho de que não se turbe o vosso coração, ele também já vem logo respaldando o porquê, Senhor, que eu não devo ficar indagando, o porquê que eu não devo ficar preocupado, o porquê que eu não devo ficar aqui com o meu coração turbado. Aí Jesus vem e fala no verso 2: porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus ele faz uma promessa.
ele pede, acalma o coração, e depois ele já faz uma promessa: eu vou, mas vou preparar lugar, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Essa casa de meu pai aqui, nós podemos ver que é o céu que está sendo preparado para nós. E aqui eu paro para me trazer uma aplicação para as nossas vidas. Se eu te perguntasse agora, quem tem promessas, todo mundo levantaria a mão. Mas quem está cuidando da promessa? Quem está zelando da promessa? Quem está, aleluia, oh, glória, porque é muito fácil, todos, até o ímpio tem promessa, porque Jesus morreu para todos, mas há uma diferença: Jesus vai voltar para aqueles que estão cuidando da promessa. Jesus vai voltar para aqueles que estão zelando da promessa. Jesus não vai voltar para qualquer um. É a Bíblia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar lugar para vós. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aí nós temos que entrar na Bíblia agora para a gente entender um ponto aqui. Jesus está falando para os discípulos. Jesus não está falando para toda Jerusalém. Jesus não está numa praça pública pregando para multidões, não. Jesus está falando para um pequeno grupo de pessoas. Como eu estou pregando nesta noite aqui, eu estou pregando para um grupo de pessoas seletas, conhecedoras da palavra. E Jesus agora está ali falando para eles, está ali trazendo um pré-anúncio do que vai acontecer dias depois ou horas depois. E o que eu quero que você entenda é que as promessas que Jesus fez para a igreja, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Se você é parte da igreja, porque nós somos a igreja, essa promessa ela vai se cumprir. E prova é que no capítulo 14 de João, Jesus diz: eu vou vos preparar lugar e voltarei para buscar, e vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Na Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Jesus está prometendo aqui, Ele vai voltar, Ele vai cumprir com sua palavra. Então o ponto que eu disse que eu quero que você entenda nesta noite é que você tem promessas, você tem promessa, e essa promessa ela vai se cumprir, porque o nosso Jesus, Ele não é homem para que minta. A promessa de Jesus, ela vai se cumprir. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui tem algo muito interessante da parte do Senhor, e eu só consegui entender depois de orar muito e pedir a luz da revelação da palavra do Senhor. Porque a gente olha para a Bíblia e pensa que é simples versículos lidos em cima de um altar, pregado por um pecador, e eu sou pecador. Mas não é somente isso, tem profundidade na palavra do Senhor, e as profundidades da palavra do Senhor, Ele revela a luz, Ele dá a luz da sua revelação, mas é preciso a gente tirar tempo com Ele, é preciso a gente passar tempo com Ele. E no verso 3, quando Ele diz assim: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Quando um pai faz uma promessa para um filho, isso aqui é bem relatado aqui em cima, usado muitas vezes. O filho fica toda hora: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Mas nesse caso aqui, Jesus não vai precisar que nós ficamos cobrando dele. Nesse caso aqui, o próprio Jesus, ele mesmo já deixa firmado: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu voltarei, aleluias. Eu não sei como é que você entende esse voltarei, porque Jesus está falando aqui para um grupo separado de pessoas. Eu imagino que quando eles estavam lá no capítulo 12, no capítulo 13, todo aflito dos seus corações, e Pedro ali, naquela ânsia, dizendo: Jesus, não precisa que lave meus pés, tudo isso que já foi narrado aqui, e agora Jesus chega para eles e fala: virei e vos levarei. Eu imagino, eu não sei como você entende, mas eu imagino a alegria daqueles discípulos. Eu imagino como eles devem ter ficado alegres.
Ele vai, mas Ele vai voltar para nos buscar. Você entende isso, Pedro? Você entende isso, André? Você entende isso, Felipe? Você entende? Ele vai, mas Ele vai voltar para nos buscar. E é essa alegria que nós precisamos ter com essas promessas. É porque nós, do século 21, nós estamos muito alegres. É quando prometem que nós vamos ter ouro, quando nós vamos ter prata, quando nós vamos ter carro, quando nós vamos ter saúde. Nós ficamos muito alegres quando nós recebemos essas profecias. Mas quando nós ouvimos da própria Bíblia dizendo que Jesus vai voltar, há muitos que não ficam alegres, mas é motivo de alegria para nós. É motivo de alegria para nós, e eu vou te falar o porquê que é motivo de alegria para nós. Porque existe um que está trabalhando também para levar uma certa quantidade de pessoa para Ele. Existe um que está trabalhando, que está criando todo um cenário também para Ele. Não satisfeito em ver Jesus preparando a igreja, Ele também está preparando o seu lugar para levar pessoas. Ele também está preparando um destino para aqueles que não querem saber do Senhor. Ele também está preparando um lugar onde muitos irão pedir uma gota de água como Lázaro, como aquele homem pediu para Lázaro. Mas vai ser muito tarde naquele dia. O que eu quero te dizer é que nós temos dois caminhos no versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Deus não quer que o seu povo se perca, Ele quer que o seu povo vá morar com Ele. Ele quer que o seu povo vá morar com Ele na glória. Eu vou falar bem pausadamente. O versículo 3 nos traz um alerta. E eu só consegui entender depois de orar ao Senhor. No versículo 3, Jesus diz que Ele virá e nos levará para morar com Ele. Por que Jesus dá esse alerta? Eu vou, mas eu vou voltar e vou te levar para morar comigo mesmo. Porque a gente sabe, eu não sei se você sabe, mas existe um mentiroso, existe um que copia. Ele nunca criou nada, ele só copia. Ele é o pai da mentira. Ele está enganando multidões aí fora com suas festas pagãs. Ele está ludibriando pessoas lá fora. Ele está reunindo um grupo de pessoas também para naquele dia ele também levar com ele. E tem muita gente indo, preferindo dar voz a Ele, preferindo dar voz às alegrias deste mundo, está preferindo dar voz às festas deste mundo, está preferindo dar ouvido às vaidades deste mundo. Estes não irá morar com Jesus. Não sou eu que estou dizendo, porque eu não tenho o poder de julgar. Mas Ele está trabalhando, Ele não está satisfeito. Ele trabalha 24 horas para tentar contra as nossas vidas. Mas a palavra de Deus é bem clara. O nosso Jesus também está trabalhando e está preparando uma morada celestial para aqueles que querem. O nosso Jesus está preparando um lugar para aqueles que quiserem morar com Ele. Ele irá levar para lá. Porque Jesus diz no verso 3, porque onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus diz isso, Ele está nos trazendo um alerta. Olha, eu quero que vocês estejam onde eu estiver também. Eu não quero que vocês estejam no outro lado, porque existe o outro lado. E o outro lado, todos aqui sabem qual é. Só que eu não gosto muito de ficar dando palanque, palco para palavras que vocês sabem. Eu não gosto de ficar aqui falando nomes. Mas você sabe quem é o mentiroso, você sabe quem é o que copia tudo. Então Jesus ele nos faz um alerta. Olha, eu quero que vocês estejais comigo. Aonde eu for, esteja comigo. Não se perca na caminhada. Porque quando nós falamos aqui de destino, aí eu coloquei ali, Jesus é o único caminho que nos leva a um destino. A própria Bíblia diz aí, se você for lá no versículo 7, você vai ver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que eu quero te dizer nesta noite, e já vou concluir, é que nós temos um caminho a ser percorrido. Mas nesse caminho a ser percorrido, nós temos um adversário. E é preciso que nós andemos bem atento para que nós não venhamos cair nas ludibriações, nas mentiras, nas vaidades do adversário. Porque ele vai apresentar bandejas que muitos de nós, se não tivermos com o nosso coração resguardado na palavra, vamos ceder. As vaidades andam aí, as mentiras andam aí, porque não passa de mentira, vaidade não passa de mentira.
porque um dia tudo passa, tudo envelhece, tudo fica velho. Mas uma coisa é certa, a nossa alma, aqueles que escolher andar com Jesus, aqueles que escolher sofrer com Jesus na caminhada, aqueles que escolher passar pelos espinhos, passar pelas pedras, esse terá uma morada eterna. Porque nós chegamos num tempo onde acontece muitas ofertas, para os jovens, para nós, para todos nós. Não é só jovens, mas os jovens estão suscetíveis mais fáceis a essas coisas. Há ofertas que o mundo tem oferecido. Mas uma coisa eu te digo, igreja, jovens, guarde o seu coração para o Senhor, porque o que o Senhor tem para nós, ninguém pode nos dar. As promessas que Ele nos fez, só Ele pode cumprir. Guarde o seu coração, ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, tudo nos leva a um caminho. Olha a promessa de Jesus, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for grande não se desviará dele. E Provérbios também nos alerta: há caminhos que aos olhos dos homens parece bom, mas o seu fim é de morte. Não é todos os caminhos, não é todas as ofertas que é do Senhor, não é. Fique atento, ore ao Senhor, peça discernimento, porque mais vale um bocado seco do que a gordura na alegria, mas essa gordura nos levar para o fracasso, nos levar para o pecado. Mais vale sofrer, padecer com o nosso Jesus e recebermos a aprovação dele naquele dia, e ele virá para nós naquele dia, assim como ele virou para os discípulos, e falar assim: olha, você fez esse caminho, receba aqui o seu destino. Esse é o destino que você tem, que eu tenho para você. Essa é a nova Jerusalém que eu tenho para você, porque você não desviou do meu caminho, você não desviou da caminhada, você sofreu o que tinha para sofrer, mas você chegou no final do seu destino. Porque todos nós, um dia, iremos encontrar com Ele nas nuvens. Eu não quero pregar sobre escatologia, pelo porquê, eu já vou entregar o microfone, mas uma coisa é certa, João 14, ele é um pouco de escatologia, mas eu não quis entrar por esse caminho. Mas muito em breve, Ele fez essa promessa, e Ele vai raiar nas nuvens, e aquele que estiver na caminhada. Uma coisa que eu entendo da revelação da palavra do Senhor é que Jesus não vai encontrar com ninguém que esteja parado, Jesus não vai encontrar com ninguém que esteja voltando, Jesus vai encontrar com todos aqueles que estão no mesmo caminho que Ele, Jesus vai encontrar com todos aqueles que estão fazendo a caminhada com Ele, porque Jesus não vai atrás, Jesus encontra no caminho. E nós temos aí relatos bíblicos. Jesus encontrou com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus nunca volta lá. Jesus usa obreiros, usa pastores para ir lá resgatar as almas, mas Jesus quer que eu e você esteja na caminhada em direção a Ele. É preciso a gente ser sincero com a palavra do Senhor. Os que Jesus vier buscar é aqueles que eles estão na caminhada com Ele. Aqueles que não estão dando ouvido à sua pregação, infelizmente, esse cabe a Ele a julgar naquele grande dia. E eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero convidar aqui o nosso pastor João Paulo, que estará dando continuidade.